O milionário fica impressionado com o tempero da mendiga negra que vendia comida na rua. Era uma manhã cinzenta em São Paulo. As nuvens pesadas pareciam refletir a tristeza de Ana, uma mulher que teve seu mundo desmoronado ao perder o emprego no restaurante onde trabalhou por anos. Com a dignidade onde estava, ela decidiu vender quentinhas pelas ruas da cidade. Em sua barraca improvisada, com um pano colorido balançando ao vento, ela cozinhava tudo com amor. O aroma das suas receitas caseiras, recheadas de história e tradição, logo começou a atrair pessoas, mas também olhares desconfiados e desprezo. Ana era uma figura peculiar. Cabelos crespos emaranhados, sorriso franco e uma força que irradiava. Aos olhos do cotidiano apressado de São Paulo, ela era apenas uma mendiga, uma mulher invisível em meio à selva urbana. Mas quando colocava a mão na massa, algo mágico acontecia. Cada prato preparado era uma dança de temperos. E ali, naquele pedacinho de asfalto, ela perfumava. Sentia-se como um hóspede em sua própria existência. O estômago rosnou e a mente o levou em direção ao aroma que penetrava o ar. Era a barraca de Ana. Ele fez a compra. Um simples prato de frango com quiabo e arroz, sem esperar muito. Quando a primeira garfada deslizou por sua língua, tudo mudou. O sabor era uma explosão. Era como se cada ingrediente contasse uma história. Conectou-se instantaneamente com Ana, que estava por trás da barraca. E nos olhos dela, ele viu uma luz que não contemplava há muito tempo. Como isso é possível? Pensou ele, deslumbrado. Enquanto os dois trocavam olhares, surgiu um conflito silencioso. Ana via essa oportunidade como um novo começo, uma chance de deixar para trás a dureza da batalha diária. Mas Ricardo, atormentado por um passado que não conseguia se desvencilhar, sentia-se dividido. Não sabia se poderia abrir mão do seu mundo de superficialidades. Nem se merecia algo tão genuíno como o amor que brotava entre eles. Para complicar, ainda, se ele não aprovasse, poderia acabar com seu sonho antes mesmo de começar. Enquanto isso, o passado de Ricardo, cheio de segredos e sombras, se aproximava como um relâmpago prestes a atingir a terra. No meio do caos, o aroma inconfundível da comida de Ana envolvia Ricardo, e ele se perguntava: seria possível que o amor deles pudesse ultrapassar todas essas barreiras? De um lado, uma esperança reluzente, do outro, o peso do medo e da insegurança. O destino os havia cruzado, mas a luta estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual se. Ele olhou para Ana, aquele sorriso genuíno, e se perdeu na profundidade de seus olhos. O aroma envolvente da comida parecia acalentar sua alma, algo que ele nunca soubera precisar. Os passantes olhavam, alguns com desdém, outros com curiosidade. Mas naquele momento, nada mais importava. Até que, de repente, um grito estrondoso cortou o ar. Parem! O que você está fazendo aqui? Ricardo se virou, e a cena que se desenrolou à sua frente foi de deixar qualquer um em choque.
Um grupo de homens vestidos de preto, com feições severas, cercavam a barraca. O líder deles, um sujeito imponente, apontou um dedo trêmulo para Ana. Você não tem permissão para vender aqui. Este lugar é nosso. Frio na barriga. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele não podia deixar que aquelas pessoas derrubassem o sonho da mulher que o tocou com seu amor gastronômico. Mas, antes que pudesse reagir, Ana, em um ato de coragem, se colocou à frente da barraca. Esse é meu trabalho. Eu estou aqui por necessidade. Sua voz ecoou firme, mas Ricardo percebeu o medo nos olhos dela. Os homens riram, uma risada sarcástica. Necessidade? Você precisa de um emprego? Então por que não voltou para a cozinha de onde saiu? Ou será que não tem condições de trabalhar como uma profissional de verdade? As palavras cortaram como lâminas, e o rosto de Ana se contorceu de dor. Ricardo queria gritar, mas suas palavras falharam. Basta, deixa em paz. Ele finalmente conseguiu pronunciar, saindo da proteção do anonimato. O grupo virou-se para ele, perplexo. Quem é você para se meter? Um milionário que acha que pode comprar quem quer? Ele hesitou. As palavras estavam na ponta da língua. Mas neste momento, algo ainda mais devastador aconteceu. Uma das mulheres do grupo puxou uma foto de dentro da jaqueta dela e a sacudiu diante de Ana. Olha aqui. Seu nome está nesta lista. Você se lembra do que fez? O mundo ao redor de Ricardo se desfez. Ana ficou pálida e ele pôde ver o choque estampado em seu rosto. A mulher continuou. Você não pode fugir do seu passado, mendiga. Os murmúrios se espalharam como fogo entre os curiosos que assistiam à cena. Ricardo não entendia o que isso significava. Ana tinha um passado sombrio? Ele olhou para ela, buscando respostas em seu olhar. Mas o terror ali era inegável. Nos olhos de Ana, ele viu uma mulher lutando contra demônios há muito tempo enterrados. Não! Não pode ser verdade! Ricardo disse, a voz trêmula. Mas a imagem da mulher continuava a dançar entre os outros. O silêncio pesado que se seguiu foi abafado pelo clamor da multidão, que agora parecia ansiosa pela revelação. Pessoas olhavam, sussurrando, julgando. Ana estava se desmoronando, e ele não sabia se as palavras dela lhe dariam a verdade ou ainda mais perguntas. Não, isso não é quem eu sou mais! Ana gritou, lágrimas escorrendo. O peso do que estava sendo revelado era quase palpável. Eu mudei, eu sou uma nova pessoa. O eco da sua voz estava cheio de desespero. Ricardo se sentiu perdido. Eu não sabia, Ana. O que aconteceu? Ele perguntou, um nó na garganta o impedindo de seguir. O futuro brilhante que ele imaginava, a conexão sincera entre eles, estava começando a se desvanecer. Em meio a essas sombras do passado, os homens riram de novo, como se tivessem orquestrado tudo. E ali, no meio da guerra de emoções, Ricardo percebeu que a batalha tinha apenas começado. Ele tinha que escolher um lado, o da esperança e do amor por Ana, ou da dúvida e do temor que o passado poderia desencadear. Mas havia um mistério ainda maior. O que todo aquele grupo queria de fato? Ele olhou para Ana, sentindo que o destino deles estava preso em um fio muito mais delicado do que imaginava. E como numa tempestade perfeita, a verdade logo viria à tona. Ricardo se sentiu perdido. Eu não sabia, Ana. O que aconteceu? O nó na garganta estava insuportável. Ele queria mais que tudo entender, mas a tensão estava no ar, pairando como um trovão antes da tempestade. Os olhares da multidão pairavam sobre eles, cada gesto amplificando a estranheza do momento. Mas antes que Ana pudesse responder, algo inesperado aconteceu.
Um estrondo ecoou pela rua. O chão tremeu sob os pés, como se a terra estivesse reclamando por uma verdade enterrada. As pessoas gritaram e uma onda de pânico se espalhou. Ricardo virou a cabeça para o lado e uma figura emergiu da escuridão, correndo como uma sombra iluminada pela luz do dia. Era um homem com uma expressão de desespero em seu rosto, segurando um pedaço de papel amassado. "Parem! Não podem fazer isso!" O homem gritou, as palavras cortando o ar frio. Ele se lançou na frente do grupo de homens de preto. Ricardo não tinha ideia de quem ele era, mas já podia sentir a energia da cena mudar. Todos os olhos agora estavam fixos naquela figura dramática. Ricardo! O nome ficou suspenso no ar. O homem olhou para ele com olhos ardentes de um passado que parecia interligado com o seu. "Você não sabe o que está acontecendo. Ana, ela não é quem você pensa que é." Ana soltou um grito agudo, um misto de surpresa e pavor. "O que você está fazendo?" Sua voz tremia e seu olhar se desviou, como se procurasse um esconderijo em meio à intensidade da situação. "Ela é?" O homem hesitou, antes de expor o que parecia ser uma bomba emocional. "Ela é a verdadeira herdeira do império que você tanto desprezava. A mulher que abandonou tudo por um sonho. E agora eles querem que você se afaste dela." O silêncio seguiu como uma maré baixa. E Ricardo ficou paralisado. Ele olhou para Ana, seu mundo inteiro desmoronando em frações de segundo. O homem estava errado. Tinha que estar. Ana não poderia ser essa pessoa que ele imaginava. Uma herdeira? Mas a imagem da mulher lutadora, vendendo comida na rua, agora se misturava com essa nova identidade que parecia surgir das cinzas. Você está dizendo que tudo isso não é verdade? Que você não está fugindo do seu passado? Ricardo perguntou. Sua voz era apenas um sussurro. Ana estava pálida, mas a determinação começou a brilhar em seus olhos. "É verdade, Ricardo. Mas eu escolhi essa vida, para estar livre, para ser eu mesma." Ela olhou para o homem, e os dois pareciam ter uma conexão. Mas era uma conexão estranha, tensa, carregada de segredos. Os homens de preto começaram a se mover. O líder colocou as mãos em seus bolsos, como se esperasse uma ordem que não chegava. "Você não pode sair impune, Ana. O que você fez não ficará assim." A ameaça pairava no ar, e a multidão estava em choque. Os murmúrios eram ecos de confusão. "Vai ser mais complicado do que você imagina. Eles vão atrás de você e não vão parar," o homem disse, sua voz transbordando presciência e temor. "Eles querem o que é seu por direito, mas a escolha de viver assim custará tudo." E ali, num momento que parecia uma eternidade, Ricardo ficou dividido. A mulher que o havia tocado, a mulher que vendia quentinhas na rua, era também alguém que carregava um legado que a cercava como um pesadelo prestes a se materializar. O destino de ambos estava entrelaçado, e naquele momento, a única coisa que ele sentia era um frio cortante no estômago. "Ainda há uma chance. Ana." Ricardo se lançou em direção a ela, a urgência pulsando em suas veias. "Precisamos fazer algo." O dilema se intensificava e a verdade estava prestes a se expor. O que tudo isso significava realmente? A vida simples que eles haviam construído em meio às dificuldades estava prestes a ser desmantelada. Mas, no fundo, a pergunta persistia. Quem era realmente Ana? E, mais importante, o que ela estava disposta a fazer para se salvar? O futuro dela
deles estava em jogo. E tudo poderia mudar em um instante. Ricardo se sentiu perdido. Eu não sabia, Ana. O que aconteceu? O nó na garganta estava insuportável. Ele queria entender, mas a tensão estava no ar, pairando como um trovão antes da tempestade. Os olhares da multidão pairavam sobre eles, cada gesto amplificando a estranheza do momento. Mas antes que Ana pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou pela rua. O chão tremeu sob os pés, como se a terra estivesse reclamando por uma verdade enterrada. As pessoas gritaram e uma onda de pânico se espalhou. Ricardo virou a cabeça para o lado e uma figura emergiu da escuridão, correndo como uma sombra iluminada pela luz do dia. Era um homem com uma expressão de desespero em seu rosto, segurando um pedaço de papel amassado. Parem! Não podem fazer isso! O homem gritou, as palavras cortando o ar frio. Ele se lançou na frente do grupo de homens de preto. Os olhares agora estavam fixos nessa figura dramática. Ricardo! O nome ficou suspenso no ar. O homem olhou para ele com olhos ardentes, de um passado que parecia interligado com o seu. Você não sabe o que está acontecendo. Ana, ela não é quem você pensa que é. Ana soltou um grito agudo, um misto de surpresa e pavor. O que você está fazendo? Sua voz tremia. O olhar dela se desviou, como se procurasse um esconderijo, em meio à intensidade da situação. Ela é? O homem hesitou, e Ricardo prendeu a respiração, ansioso. Ela é a única filha do homem que arruinou a vida de muitos. O imperador do crime que controlava este lugar. E agora, eles querem que você se afaste dela para não se envolver em suas mentiras. Silêncio! O mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. Uma herdeira? Mas Ana, a mulher que vendia quentinhas, cheia de amor e carinho, não poderia ser essa pessoa. Ele olhou para ela, em busca de respostas, mas o terror naqueles olhos era inegável. É mentira! Ricardo gritou, tentando se agarrar à ilusão que criara. Mas alguma coisa dentro dele começou a desmoronar. Ana estava pálida, mas uma determinação estranha começou a brilhar em seus olhos. Sim, é verdade que sou filha dele, mas eu não sou ele. Eu não quero essa vida! Ela olhou para o homem e ambos pareciam conectar-se através do desespero. Mas era uma conexão estranha, carregada de segredos profundos. Os homens de preto começaram a se mover. O líder colocou as mãos em seus bolsos, como se esperasse uma ordem. E Ricardo percebeu que a situação estava saindo de controle. Você não pode sair impune, Ana. O que você fez não ficará assim. A ameaça pairava como uma nuvem sombria, enquanto a multidão assistia. Seus sussurros se transformando em vozes aflitas, juízo sobre o que acontecia. É isso que eles querem. Controlar a sua vida, te amedrontar, para que você não volte ao seu legado. O homem disse, sua voz transbordando paciência. Mas você não precisa deles. Venha, vamos escapar. Ele fez um gesto rápido. O desespero tomou conta. Uma fuga? Era isso que eles planejavam? O quê? Ricardo mal podia acreditar. Ele sentia que havia sido jogado em um mar revolto. Ana, você me disse que queria liberdade, não que queria fugir para a escuridão. Porque é isso que eles querem que você pense. O homem gritou, com os olhos fixos em Ana, que agora tremia, lutando com os demônios em sua mente. Ricardo, então,
olhou para Ana. A mulher que ele achava conhecer estava se desmoronando. A conexão que parecia genuína agora era um emaranhado de segredos. E no meio de tudo, a dor e a confusão foram tomando conta dele. Você está me dizendo que tudo isso foi uma mentira? O eco de suas palavras cortou o ar e deixou um silêncio constrangedor. Não, não foi mentira. Eu sou eu, independente do que eles dizem. Ana disse, sua voz se elevando, mas a insegurança era visível. Eu deixei essa vida para trás para me redimir. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, um barulho ensurdecedor cortou a tensão no ar. Um carro da polícia acelerou, suas sirenes gritando enquanto se aproximava. O coração de Ricardo disparou. O tempo parecia desacelerar. O que estava acontecendo? A verdade agora se misturava com o caos. E ali, naquele momento, Ricardo sentiu que todas suas certezas estavam desmoronando. Ele estava dividido entre o amor que sentia e a verdade chocante que acabara de ouvir. O que mais poderia ser real? E mais importante, o que Ana realmente faria agora? A única coisa que ficou clara foi que as escolhas que ambos fariam nas próximas horas mudariam suas vidas para sempre. Ricardo se sentiu perdido. Eu não sabia, Ana. O que aconteceu? E o nó na garganta estava insuportável. Ele queria entender, mas a tensão estava no ar, pairando como um trovão antes da tempestade. Os olhares da multidão pairavam sobre eles, cada gesto amplificando a estranheza do momento. Mas antes que Ana pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou pela rua. O chão tremeu, sob os pés, como se a terra estivesse reclamando por uma verdade enterrada. As pessoas gritaram, e uma onda de pânico se espalhou. Ricardo virou a cabeça para o lado, e uma figura emergiu da escuridão, correndo como uma sombra iluminada pela luz do dia. Era um homem, com uma expressão de desespero em seu rosto, segurando um pedaço de papel amassado. Parem! Não podem fazer isso! O homem gritou, as palavras cortando o ar frio. Ele se lançou na frente do grupo de homens de preto. Os olhares agora estavam fixos nessa figura dramática. Ricardo! O nome ficou suspenso no ar. O homem olhou para ele com olhos ardentes, de um passado que parecia interligado com o seu. Você não sabe o que está acontecendo. Ana, ela não é quem você pensa que é. Ana soltou um grito agudo, um misto de surpresa e pavor. O que você está fazendo? Sua voz tremia. O olhar dela se desviou, como se procurasse um esconderijo em meio à intensidade da situação. Ela é. O homem hesitou, e Ricardo prendeu a respiração, ansioso. Ela é a única filha do homem que arruinou a vida de muitos. O imperador do crime que controlava este lugar. E agora, eles querem que você se afaste dela para não se envolver em suas mentiras. Silêncio. O mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. Uma herdeira. Mas Ana, a mulher que vendia quentinhas, cheia de amor e carinho, não poderia ser essa pessoa. Ele olhou para ela, em busca de respostas, mas o terror naqueles olhos era inegável. É mentira! Ricardo gritou, tentando se agarrar à ilusão que criara. Mas alguma coisa dentro dele começou a desmoronar. Ana estava pálida, mas a determinação estranha começou a brilhar em seus olhos. Sim, é verdade que sou filha dele,
Mas eu não sou ele. Eu não quero essa vida. Ela olhou para o homem e ambos pareciam conectar-se através do desespero. Mas era uma conexão estranha, carregada de segredos profundos. Você não pode sair impune, Ana. O que você fez não ficará assim. A ameaça pairava como uma nuvem sombria, enquanto a multidão assistia, seus sussurros se transformando em vozes aflitas, juízo sobre o que acontecia. Basta! Não somos mais amigos, Ana. O que mais você está escondendo? Ricardo gritou, sua voz subindo em desespero. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou o clima tenso. Um carro da polícia acelerou, suas sirenes gritando enquanto se aproximava. O coração de Ricardo disparou. As pessoas se dispersaram em pânico e alguns começaram a gritar. É uma armadilha, cuidem-se! Alguns sussurraram. O caos se instalou e entre o tumulto, Ana, com lágrimas nos olhos, olhou para Ricardo e disse: Eu sou mais do que você imagina. Tem coisas que eu não posso revelar agora. O que aconteceu comigo naquela vida está prestes a voltar. Mas, antes que ela pudesse explicar mais, um evento absurdo e inesperado deixou todos em estado de choque. Dupla de homens de preto, que antes pareciam ser apenas capangas, se virou de uma maneira bizarra. Isso não é só sobre Ana. Você tem que saber, Ricardo. Nós sabemos que você é. Eles hesitaram. E o líder, com o olhar repleto de raiva e dor, gritou: Filho do imperador, está na hora de você conhecer sua verdadeira herança. A revelação ecoou, e a multidão pareceu encolher. Os olhares se voltaram para ele. Ricardo sentiu o mundo desabar. Filhos de quem? Ele estava completamente atordoado. Não, isso é impossível! Ele gritou. O cérebro paralisou. Ana olhou para ele, um misto de choque e compreensão estampados em seu rosto. Aquela energia esquisita entre eles agora parecia mais pesada, carregando segredos que nem mesmo ele sabia. Ricardo, me escute! Eu não sabia! Eu não sabia sobre isso! Mas precisamos sair! Os homens começaram a se avançar e um verdadeiro pânico se espalhou. O peso da verdade estava cada vez mais claro. O passado de Ana não era apenas um fardo, algo que Ricardo também carregava. E ali, no meio de toda a confusão, a única coisa que ecoava em sua mente era um único pensamento aterrador. Quem realmente era ele? E o que aconteceria agora que tudo estava exposto? O futuro deles, agora uma bruma de incertezas e novas revelações, estava à beira de um colapso total. Ricardo se sentiu perdido. Eu não sabia, Ana. O que aconteceu? O nó na garganta estava insuportável. Ele queria entender, mas a tensão estava no ar, pairando como um trovão antes da tempestade. Os olhares da multidão pairavam sobre eles, mas antes que Ana pudesse explicar mais, um barulho ensurdecedor cortou o clima tenso. O chão tremeu sob os pés, e todos se viraram, assustados. Um carro da polícia acelerou, suas sirenes gritando. Gritos da multidão ecoavam ao redor, e a cena parecia um filme em que a ação não parava. Ricardo sentiu o estômago apertar. Ele olhou para Ana, cujos olhos estavam arregalados, a face pálida como papel. Precisamos sair daqui! Ele gritou, mas a urgência foi cortada por um grito cortante de um dos homens de preto. Vocês não vão escapar! O líder deles estava agora a poucos passos, a fúria estampada no rosto. O caos estava completo. Um verdadeiro pesadelo se desenrolava.
De repente, o homem que havia gritado anteriormente, aquele que parecia conhecer Ana, fez algo inesperado. Ele se virou para Ricardo com uma intensidade que o paralisou. Ricardo, preciso que você escute. A verdade vai chocar você. A verdade? Ricardo estava tão confuso que mal conseguia pensar. O peso das palavras girava em sua cabeça. O que mais poderia vir? O homem então apontou para Ana e seus olhos ardiam com a urgência. O que você não sabe é que Ana não é apenas uma mulher comum. Ela é a chave para o que está acontecendo. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com isso? Ana é a filha de um dos maiores chefes do crime deste país. E está aqui porque ela fugiu desse mundo. Eles a querem de volta. A revelação cortou o ar, como se um raio tivesse atingido o chão ao seu redor. Todos os olhares agora estavam fixos em Ana, cuja expressão era de horror completo. Ricardo também sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Não! Isso não é verdade! Ana gritou, a voz trêmula. Eu sou apenas uma cozinheira! Não sou nenhuma criminosa! Mas a certeza que outrora brilhava em seu olhar agora estava se esvaindo. Parem! Gritou o homem de preto, interrompendo. Seus jogos acabaram, Ana. A verdade já saiu. E nós sabemos onde está sua mãe. E o que ela quer de você. Aquilo quase fez Ricardo cambalear. Mãe, se essa mulher era uma herdeira, o que mais havia no seu passado? O que tinham feito com a mãe dela? Os murmúrios da multidão tornaram-se mais intensos e o desespero aos poucos se convertia em temor. De repente, uma mulher surgiu na beirada da multidão e seu olhar era imediatamente familiar para Ricardo. Seu coração parou. Ela se aproximou, os olhos escaneando a cena. E quando se aproximou mais, a verdade se deu a conhecer. Ricardo! A mulher disse, e sua voz era um eco que ele não podia ignorar. Eu sou sua mãe. Um silêncio pesado caiu. O mundo inteiro pareceu parar por um momento. Ricardo olhou para Ana, que parecia tão afetada quanto ele. A mulher que ele pensava ter perdido, não poderia ser verdade. Aquilo fazia parte de um plano, de uma armadilha. Mas o olhar dela, a conexão que ele sentia, era inegável. A mulher continuou, com lágrimas nos olhos. Ricardo, eu fui forçada a te deixar por causa do que aconteceu. O que sua família fez, você não pode imaginar. E agora, esta mulher, você precisa entender. Ricardo girou o olhar para Ana. O mundo foi um emaranhado de segredos. O que ele sabia sobre si mesmo, sobre tudo, estava em jogo. Você, sim, eu preciso da sua ajuda para protegê-la. Tudo o que Ricardo pensou que sabia, agora se desmoronava como um castelo de cartas. As peças do quebra-cabeça finalmente começaram a se ver. O que de fato estava acontecendo? E se a mulher que amava estava ligando todo esse caos às suas raízes, à sua própria história? Ricardo sentiu a pressão aumentar. Um conflito interno se formando. Ele havia se apaixonado por Ana, mas a verdade estava começando a se revelar de maneira tão devastadora que ele mal conseguia processar. E, como um ciclo vicioso, perguntas surgiam na sua mente. Quem sou eu? O que farei agora? A que ponto eles chegariam com essas verdades liberadas e os fantasmas do passado o cercando? Ricardo se sentiu perdido. Você é minha mãe? O mundo desabava sob seus pés. O olhar da mulher era intenso, carregado de emoções que ele não conseguia processar. Ana permanecia ao lado, a palidez em seu rosto contrastando com a confusão no coração dele. Sim, sou eu, ela disse, mas o silêncio da multidão fez ecoar em sua voz.
As sirenes da polícia ainda soavam ao fundo, e o pânico se alastrava como uma onda. Ricardo mal conseguia pensar. Ele sempre imaginou encontrar sua mãe, mas nunca assim, no meio de um encontro explosivo e cheio de segredos. Ricardo, você não pode acreditar em tudo o que houve. A mulher insistiu. Eu precisei te proteger, precisava que você crescesse longe desse mundo. Que mundo? A pergunta saiu como um sussurro, mas a urgência cortava como uma faca. Ana olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas, enquanto a tensão aumentava. Antes que pudesse responder, uma explosão repentina fez o chão tremer novamente. O barulho foi ensurdecedor. A multidão gritou e todos se afastaram em pânico. Ricardo girou a cabeça, confuso. O que estava acontecendo agora? O som era como impacto visceral e o ar estava carregado de caos. A fumaça começou a encher o ar. O que quer que tivesse acontecido à distância agora parecia estar arrebentando a cena bem diante deles. Ana se agarrou ao braço de Ricardo e seu olhar se fixou no homem de preto, que parecia ter os olhos arregalados de surpresa. "Eles estão aqui!" ele gritou, enquanto tentava se afastar da barraca. Uma figura se espremeu pela multidão. E em meio ao caos, algo brilhante reluziu nas mãos desse novo personagem. Era uma faca. Uma faca afiada, que refletia a luz enquanto era erguida com uma precisão mortal. "Eu te avisei, Ana! Você não pode escapar!" A voz era familiar, mas Ricardo não conseguia conectar os pontos. Ana soltou um grito. "Não! Você não pode fazer isso!" Ela se moveu à frente de Ricardo, como se pudesse proteger o que restava de sua vida. "Seu pai não vai deixar você em paz. Já era para você estar de volta." O homem gritou, seus olhos cheios de uma raiva insaciável. O pânico tomou conta da cena. As pessoas começaram a se mover em todas as direções, mas Ricardo se sentia preso. "Quem é você?" Ele disparou, focando na figura ameaçadora. "O que você quer dela? Você realmente quer saber?" O homem sorriu, mas havia um tom de loucura em sua voz. "Eu sou o enviado dele, aquele que teme o que aconteceu no passado. E acredite, ele vai fazer tudo para ter Ana de volta." Ricardo olhou para Ana, que estava agora despreparada, quase contra a corrente de emoção que surgia ao seu redor. "Mas eu não sou nenhuma criminosa!" Ela gritou, numa mistura de desespero e determinação. A situação parecia insustentável, quando, de repente, um outro grupo de homens apareceu ao fundo. Eles eram diferentes, vestidos com uniformes de segurança, armados e prontos para agir. O caos aumentou. O choque estampado nos rostos da multidão era palpável. Aquilo não era apenas um confronto. Era uma batalha iminente. "Viram isso?" gritou um dos policiais. "É uma operação! Todos ao chão!" A cena se desdobrava em uma confusão ainda maior. Ricardo sentiu uma onda de adrenalina. Mas o que iria acontecer a seguir estava além de sua compreensão. Ana, naquele momento, virou-se para Ricardo, com os olhos cheios de esperança, dor e uma força que ele nunca tinha visto antes. "Você precisa me ajudar. A verdade é mais forte do que eu posso viver. Mas você precisa saber. Eu não sou só uma cozinheira. Eu sou também uma herdeira de uma guerra que não pedi." Enquanto as diferentes facções se preparavam para a confrontação, Ricardo percebeu que a revelação de Ana não era a única pesada verdade à espreita. A faca ainda giava nas mãos do homem lá na frente, pronto para a ação. O coração de Ricardo disparou. Os fios da história deles estavam se entrelaçando de maneiras que ele não poderia imaginar. E quando aquela lâmina brilhou sob a luz, ele se perguntou se ainda sobraria algo para salvar. Agora a pergunta ecoava:
A que ponto todos estavam dispostos a ir para proteger o que amavam? O passado de Ana e o dele estavam colidindo em uma tempestade de emoções. E o que aconteceria a seguir mudaria tudo para sempre. O coração de Ricardo disparava. Quem é você? Ele olhou para a mulher que dizia ser sua mãe, tentando juntar os pedaços de um quebra-cabeça que só fazia se complicar. O barulho da explosão ainda ecoava na sua mente. A imagem da faca brilhando na mão do homem de preto estava gravada nos seus pensamentos. Ele sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ana, tremendo ao seu lado, estava com os olhos bem abertos, cheia de medo, mas também de determinação. Ricardo, a gente precisa sair daqui agora! A urgência em sua voz era palpável, enquanto a fumaça começava a se espalhar ao seu redor. A multidão estava em pânico, gritando e correndo em todas as direções. O caos estava se desenrolando como um filme de ação, mas a realidade era muito mais assustadora. Vai! 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 Gritou a mulher, puxando Ricardo pela mão. Ele hesitou. Todo o seu mundo estava em dúvida. Nós precisamos nos afastar deles, ela insistiu. E uma parte dele queria acreditar, mas outra parte estava presa a tudo o que acabara de ouvir. O homem de preto fez uma ameaça. Vocês não vão escapar. Sabemos de tudo. Foi como um tapa na cara. A revelação da mãe foi um choque. Mas o que ele sabia era que estavam em perigo. Ele olhou para Ana, que estava prestes a desmoronar. E a força dela o incentivou. Vamos, precisamos correr! E puxou-a para o lado oposto das sirenes que se aproximavam. A multidão ainda se aglomerava, mas a um canto, uma cena chamou sua atenção. Um grupo de homens, diferentes daqueles de antes, estava cercando o homem com a faca. Eles se comunicavam rapidamente, e uma sombra de certeza cruzou o rosto de Ricardo. São deles, ele gritou. E, subitamente, uma conexão clicou na sua mente. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas não poderia perder tempo. No calor do momento, o olhar de Ana se encontrou com o de Ricardo, e um silêncio cortante pairou entre eles. Nós vamos ficar juntos, não é? A confiança de Ana era um fio de esperança em meio ao desastre. Mas antes que pudesse responder, a fumaça se espessou. Uma sombra pairou sobre eles, e na confusão, uma figura esquelética surgiu do nada, abruptamente mudando o rumo da ação. Era uma mulher, vestida de maneira impecável, que parecia tão fora do lugar naquele caos. Ao colocar uma mão na cintura e a outra em um colar com um pingente que brilhava, ela proferiu palavras que pareciam uma sentença. Apenas o que é seu, Ana. É hora de você voltar para casa. O choque reverberou nos corações de ambos. Como ela sabia? O olhar de Ana se debateu entre compreensão e terror. E a sombra da mulher parecia engolir tudo ao redor. Não posso voltar! Ana gritou. Um misto de desespero e raiva. A multidão parou. Todos, até os homens de preto, estavam então atentos à revelação inesperada. Ricardo queria gritar, exigir respostas, mas tudo parecia um simples jogo de xadrez onde ele não tinha ideia das regras. Os olhos da mulher brilharam com uma mistura de poder e frieza. Você não tem escolha, Ana. O legado que você pensou ter enterrado está de volta, e é hora de você encarar o que sempre foi.
Com um movimento rápido, ela levantou a mão e uma luz ofuscante emitiu do pingente, iluminando o caos ao redor e revelando sombras de rostos conhecidos. Ricardo ficou paralisado. Entre os rostos, uma figura familiar. Seu pai. O coração dele quase parou. O que estava acontecendo? Por que ele, ali, no meio daquela confusão? Como tudo se conectava. Nesta fração de segundos, tudo se desfez. Seu passado, o passado de Ana, histórias antigas que eles pensavam ter deixado para trás, estavam afinal ali, juntas, prontas para ressoar na vida deles. As sirenes da polícia ainda ecoavam, enquanto a mulher dizia: "O jogo começou, e cada um de vocês tem seu papel. O que está em jogo é muito mais do que você imagina." O ar estava denso, e a dor em seu peito crescia. Ricardo, atordoado e confuso, olhou para Ana, buscando alguma explicação. Mas a somente falta de palavras e o silenciar do mundo ao redor faziam ecoar uma pergunta. Eles realmente conheciam uns aos outros? O que mais seria revelado nas sombras daquele dia que parecia não ter fim? O coração de Ricardo disparava. Quem? Quem é você? Ele olhou para a mulher que dizia ser sua mãe, tentando juntar os pedaços de uma história que parecia mais um pesadelo. A explosão ainda ecoava na sua mente. O brilho da faca nas mãos do homem de preto parecia flutuar em seu pensamento. Ele sentia que uma tempestade se aproximava. Ana estava ao seu lado, tremendo. Ricardo, a gente precisa sair daqui, agora! A urgência em sua voz era inegável. A fumaça se espalhava e os gritos da multidão ecoavam ao redor deles. O caos parecia estar se desenrolando como um filme de ação, mas a realidade era muito mais assustadora. Vai, vai, vai! Gritou a mulher, puxando Ricardo pela mão. Ele hesitou. Tudo o que acreditava estava desmoronando. Nós precisamos nos afastar deles, ela insistiu. A lava de medo brotava de seu peito, mas ele não tinha certeza para onde ir. Os homens de preto estavam se aproximando e o líder deles fez uma ameaça. Vocês não vão escapar, sabemos de tudo. Ricardo sentiu a adrenalina disparar. Os olhos da mulher brilharam com uma mistura de poder e frieza. Apenas o que é seu, Ana. É hora de você voltar para casa. Ana gritou. Não, não posso voltar. A confusão estava estampada em seu rosto. O homem de preto olhou para a mulher e a tensão era quase palpável. Os olhos da multidão estavam fixos. Aquilo era uma guerra de olhares, um jogo de poder que ninguém parecia estar em condições de ganhar. A mulher ergueu a mão e um brilho ofuscante emanou do pingente que estava em seu pescoço. A luz invadiu a cena, fazendo todos os rostos parecerem sombrios e distorcidos. Mas, no meio daquela luz, uma figura familiar começou a se destacar. Era seu pai! Não! Ricardo gritou. Uma onda de lembranças o atingiu com força. Ele sempre pensou que nunca mais o veria. Ele estava lá, no meio do caos, e os sentimentos contraditórios o esmagavam. Como tudo isso estava se entrelaçando. Qual era a verdade? Ana estava paralisada, e a mulher parecia absorver a tensão enquanto a multidão sussurrava suas especulações. O que você está fazendo aqui? Ricardo disse, a voz embargada de um misto de amor e desprezo. Ele não podia acreditar que esse homem, que abandonou sua vida, ressurgisse justo agora, no meio de tudo isso. Ricardo, temos que falar, seu pai respondeu,
os olhos fixos em Ana de uma forma que fazia o coração dele gelar. Ela tem algo que é nosso, que precisamos recuperar. Não é dela, é meu. Ana retrucou, a raiva e o medo em sua voz impelindo-a para a frente. A tensão aumentava. Alguns começaram a se afastar, enquanto outros se aproximavam. O instinto coletivo de preservação mandava que todos quisessem saber o que estava acontecendo. Então, um grito cortou o ar. O homem que segurava a faca avançou em direção a Ana. Vocês não têm a chance de fugirem agora. Ele moveu-se com brutalidade e, em um movimento, a lâmina reluzente brilhou, ameaçadora. Ricardo não pensou. Avançou, puxando Ana para trás, seus instintos de proteção tomando conta. Mas então, algo surpreendente aconteceu. A mulher com o pingente ergueu a mão e, em um segundo, um raio azul cortou o ar, atingindo o homem. Ele caiu ao chão. A faca escorregou de suas mãos. Um silêncio profundo pairou. E quando Ricardo olhou para Ana, viu seus olhos arregalados, cheios de uma mistura de confusão e horror. O que foi isso? Essa luz, ela é mágica, disse a mulher, a voz tensa. Você não entende. O que quer que esteja acontecendo é muito maior do que todos nós. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que mais ele não sabia? Começava a parecer que toda a sua vida e a de Ana eram parte de um plano muito maior, algo que se desenrolava diante deles. O que mais estava escondido nas sombras? A mulher olhou para eles, e a determinação em seu olhar era inegável. Alguém precisa se sacrificar para restaurar a ordem, e vocês estão no meio disso. O que quer que eu faça, que são suas vidas? Você precisa decidir agora. As palavras dela cortaram mais fundo. O pânico tomou conta de Ricardo. Como ele, um simples cozinheiro em ascensão. E Ana, uma vendedora de rua. Poderiam ser peças-chave em um jogo que eles não entendiam. O futuro deles estava à beira do colapso. Uma revelação devastadora se aproximava. Mas o que a mulher quis dizer com sacrifício? Todos os olhares estavam sobre eles. O dilema se instalava no ar pesado de tensão. O que iriam escolher? Salvar a si mesmos ou alguém mais? No coração da confusão, um segredo ainda maior pulsava como um órgão doente, prestes a se revelar. Ricardo estava paralisado, a mente girando em um turbilhão de confusão. O homem que dizia ser seu pai, a mulher envolta em mistério, Ana, tudo parecia um pesadelo surreal. O caos ao redor deles pulsava, as sirenes da polícia soando, pessoas gritando e correndo. O desespero fazia o ar parecer pesado, quase insuportável. Precisamos agir agora! Ana insistiu, puxando Ricardo para longe da mulher com o pingente. Ela olhou para ele, a determinação brilhando em seus olhos. Eu não posso voltar. Tudo que eu passei, tudo que eu me tornei, eu não sou mais aquela pessoa. A mulher reagiu. Mas você não pode fugir do seu legado, Ana. Ele sempre estará com você. O conflito estava em cena, e as palavras dela ecoavam como um trovão. Ricardo olhou para Ana. Ele sentiu o coração apertar. Você está disposta a lutar por isso? A lutar por nós? Ele sentiu as lágrimas ameaçarem escorregar por sua bochecha. O peso das consequências parecia esmagá-lo. Eu preciso entender. Ana respondeu, respirando fundo. Não posso deixar meu passado me prender, mas também não posso deixá-lo definir quem eu sou agora. O homem de preto levantou a faca novamente, mas antes que pudesse avançar, a onda de policiais se lançou sobre ele, detendo-o. O caos crescia,
Mas havia uma oportunidade. Agora! Vamos! Ricardo gritou. Os dois correram juntos, entrelaçando mãos. A adrenalina pulsava, levando-os por uma fuga desesperada. A multidão se dispersava, mas a determinação de Ana era como um farol na escuridão. Eles saíram do cerco, mas os gritos e a confusão ainda os seguiam. Finalmente, encontraram um beco tranquilo, longe do tumulto. Ricardo parou ofegante. Ana também. Eles trocaram olhares, medo e esperança misturados. O que quer que fosse que a vida tinha reservado, agora parecia possível. Se a verdade é o que queremos, vamos encará-la, disse Ricardo, seus olhos firmes nos de Ana. Ela assentiu. Juntos, o poder de suas palavras unia seus destinos. Mas, naquele momento, algo em Ana mudou. Só não podemos esquecer. Eu não sou uma criminosa. E você não é seu pai. Nós somos quem escolhemos ser. Lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana. Ricardo se aproximou e a abraçou. Era um momento de alívio e clareza. Você é tudo para mim, não importa o que digam. Ele se afastou, olhando profundamente em seus olhos, como se cada batida de seu coração dissesse a verdade que ambos precisavam ouvir. Mas não podiam relaxar. A mulher ainda estava à espreita. Ela virá atrás de nós, Ricardo disse, e em sua voz havia o peso do conhecimento. As escolhas feitas nunca desaparecem. Precisavam estar prontos. Naquele instante, eles souberam que o caminho seria difícil, mas estavam determinados a lutar por suas verdadeiras identidades. As revelações os moldariam, mas a história deles estava apenas começando. O que o futuro guardava? Só o tempo diria. E assim, com os olhos no horizonte e a mão na mão do outro, partiram, prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. Mas antes de desaparecê-los nas sombras da noite, um pensamento ressoou. O que mais precisariam suportar para realmente se encontrar? E antes de seguirem, lá atrás na confusão do que deixaram, uma voz ecoou. A luta apenas começou. Agora é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a manter este conteúdo incrível no ar. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.